Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Carlos, de Sociologia, e estou aqui para apresentar para vocês um projeto novo de atividades curriculares complementares, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Educação. E nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre as diferentes formas de conhecimento, que é um dos assuntos mais elementares, mais fundamentais de Sociologia. Preparado então? Vamos nessa! Bom, as formas de conhecimento, para que a gente fale sobre elas, primeiramente a gente precisa entender o que é conhecimento, qual é a definição, como a gente pode compreender o ato de conhecer. E uma das possíveis definições de conhecimento é que o conhecimento é uma forma da gente apreender a realidade, de a gente compreender, estudar, dar um sentido ou atribuir um sentido àquilo que acontece à nossa volta em nosso cotidiano. Os seres humanos, nós seres humanos, diferentemente dos outros animais, a gente não apenas vive, mas a gente cria a necessidade de compreender o que a gente está fazendo, o que está acontecendo à nossa volta, aquilo que acontece ao nosso redor. Então, além de viver, além de sobreviver, o ser humano também é capaz de atribuir sentidos, significados às coisas que ele faz. Por isso que existe, por exemplo, o batismo, o casamento, as diferentes crenças religiosas, o conhecimento científico. Então, tudo isso são formas que a humanidade criou ao longo do tempo de aprender e de conhecer a realidade em sua volta, em seu entorno. Essas representações que a gente vai criando, que podem ser religiosas, filosóficas, científicas, ou então originadas mesmo do senso comum, elas fundamentam-se basicamente em duas coisas. Nos sentidos, na visão, na audição, no tato, no paladar e no olfato, e também a percepção que esses sentidos acabam providenciando, digamos assim, para nós. Então, através da visão, a gente é capaz de observar algumas coisas, através do tato, de senti-las, através do olfato, de cheirar, de sentir os odores. Então, tudo isso faz parte do processo de apreensão da realidade. Outra forma é a partir da memória, da imaginação e do intelecto. Então seria já a perspectiva racional. Basicamente nós temos os sentidos do corpo e a razão da mente, o raciocínio, como maneiras de apreender a realidade, de dar um sentido àquilo que a gente é capaz de conhecer, de atribuir sentidos. Na ideia de que é aparência e de realidade, e na ideia de verdade e falsidade. Então a gente trabalha muito com essas categorias, quando se trata do conhecimento. Aquilo que é aparente, aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Essas são categorias que facilitam a compreensão daquilo que a gente tem como objeto de estudo, daquilo que a gente se propõe a entender. Então, olha só, sempre que eu falar sobre conhecimento, eu vou falar de um processo que é humano, que tem a ver com as condições que tanto o nosso corpo quanto a nossa mente nos oferecem, para que a gente possa entender aquilo que acontece ao nosso redor, para que a gente possa atribuir significados, sentidos, as coisas que pertencem à realidade. Tanto a realidade objetiva, aquela que está para fora do sujeito, quanto para aquilo que também existe em nós. Nossos sentimentos, nossas aflições, nossos objetivos também fazem parte desse processo. E aí o conhecimento vai ser sempre estabelecido por uma relação, é uma conexão entre duas coisas. Existe o sujeito do conhecimento e existe o objeto do conhecimento. Só que na filosofia, na sociologia, nas ciências em geral, a gente trabalha com duas categorias para designar esse sujeito e esse objeto. Nós chamamos o sujeito de cognoscente. Cognoscente vem do prefixo cogni, em latim, porque conhecimento em latim é cognoscere, então tem o cogni no início da palavra. E aí, cognoscente é aquele que vai conhecer, é aquele que é capaz de obter conhecimento. Por isso que a gente fala que o sujeito é cognoscente. Mas, afinal de contas, quem é esse tal sujeito cognoscente? Sou eu, é você, é cada um de nós. Todos os seres humanos, pela sua capacidade de raciocínio e também de percepção pelos sentidos, são sujeitos cognoscentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós, seres humanos, somos capazes de obter conhecimento. Somos capazes de compreender,
de apreender, de conhecer a realidade, certo? Então preste atenção, sujeito cognoscente é cada um de nós, é cada ser humano que através do seu raciocínio e da sua percepção consegue compreender as coisas, conhecer a realidade. E o objeto é aquilo que será conhecido pelo sujeito. É como se fosse aqui uma relação gramatical. Quando você estuda a língua portuguesa, você estuda na frase a função do sujeito e a função do objeto. É exatamente isso. É o mesmo raciocínio. O sujeito é o agente, é aquele que está agindo. Nesse caso, é aquele que está conhecendo, aquele que está aprendendo. Inclusive, nesse momento agora, você é um sujeito cognoscente, porque você está assistindo a videoaula e está aprendendo essa categoria. Se você aprende, se você conhece, você é cognoscente. E aquilo que você aprende se chama objeto, que nesse caso é aquilo que vai ser conhecido, que vai ser compreendido. O objeto se chama cognoscível. Olha a diferença. Cognoscente é quem conhece, cognoscível é aquilo que pode ser conhecido. Então existem muitos objetos de conhecimento. Por exemplo, na filosofia, a política, a ética, a moral são objetos de conhecimento. Na sociologia, os fatos sociais, as relações sociais são objetos de conhecimento. Na matemática, os números, as relações numéricas, as funções do segundo grau são também objetos de conhecimento. Basicamente, tudo que você estuda nas diversas áreas são objetos cognoscíveis, ou seja, objetos de conhecimento. São coisas que você consegue aprender, que você consegue compreender e que te dão uma dimensão daquilo que representa a realidade. Então, só para a gente poder fixar, o conhecimento tem sujeito e tem objeto. O sujeito é quem conhece, somos cada um de nós. Como é que chamamos esse sujeito que conhece? Sujeito cognoscente. Cognoscente é aquele que conhece. O que a gente conhece? O que a gente aprende? As diversas matérias da escola, os diversos conteúdos de química, de filosofia, de história, de geografia. Esses objetos de conhecimento são chamados de cognoscíveis. Cognoscível é aquilo que eu vou aprender, é aquilo que eu posso conhecer. Cognoscente é quem conhece, cognoscível é o que pode ser conhecido. E sempre que falamos sobre conhecimento no geral, a gente tem que levar em conta esses dois polos, o sujeito e o objeto, o cognoscente e o cognoscível. E aí, a partir de agora, eu vou falar para vocês sobre formas diferentes de conhecimento, que são as maneiras pelas quais, ao longo da história da humanidade, os nossos antepassados foram criando, elaborando, construindo explicações para poder dar uma dimensão, dar um sentido, um significado para aquilo que eles experimentavam, para aquilo que eles vivenciavam. E uma das primeiras formas de conhecimento se chama mitologia, ou então conhecimento mítico. E é essa a primeira forma que a gente vai falar a partir de agora. O conhecimento mítico, e aí a palavra mito ou mitos, deriva do grego, da palavra mitose em grego, que significa narrativa. Então todo conhecimento que vem da mitologia é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Aí você tem várias narrativas na mitologia grega sobre a origem do mundo, sobre a origem do ser humano, a origem do amor. Na mitologia romana a mesma coisa, na mitologia egípcia, na mitologia iorubá na África. Então, em diversos lugares do mundo, nas mais diferentes civilizações da história, criou-se uma narrativa sobre a origem das coisas, que a gente chama de mitologia. O conhecimento mítico ele tem como grande característica o fato dele ser um conhecimento fabuloso, no sentido que se utilizam de fábulas, de fantasias, de histórias, de narrativas para te explicar a origem ou então o significado de determinada coisa, seja do ser humano, da natureza, do amor, da vegetação, do mar, da lua, do sol, tanto faz. Sempre vai ter uma narrativa sobre a origem desses entes, né, dessas coisas diferentes. É um conhecimento, no caso da mitologia, que advém de uma tradição oral, das narrativas míticas. Nas sociedades mais antigas, aí eu estou falando tipo do século X a.C., século XVIII a.C., né?
Então, sociedades de quase 40 séculos atrás, era muito comum que esse conhecimento sobre a realidade, esse conhecimento da narrativa, ele fosse transmitido principalmente de forma oral. Não existia o hábito da escrita naquele momento, né? A escrita vai ser criada posteriormente. Então as pessoas não escreviam livros, né? Elas basicamente passavam esse conhecimento a partir da oralidade, de contar as histórias. Tanto que nas civilizações antigas existiam pessoas que a função delas era exatamente essa. Eram pessoas que dentro daquela comunidade contavam as histórias do passado, dos antepassados, de como o mundo originou-se e tudo mais. Lá na Grécia, essas pessoas eram chamadas de aedos, que traduzindo para o português seriam como poetas. Então hoje em dia para a gente, poeta é aquele que faz poesia, que faz verso. Mas na antiguidade o poeta era aquele que contava as histórias. Ele poderia até contar em verso, mas não necessariamente, tá? Então o contador de histórias era visto a partir dessa figura do poeta antigo. Era aquele que chegava ali numa noite qualquer, reunia as pessoas ali, as crianças, os jovens da sua comunidade, para falar da história deles, né? Dos antepassados, da história da criação do mundo, da origem da natureza e tal. Então essas pessoas naquele momento, elas tinham esse respaldo, essa legitimidade, esse prestígio perante a sua aldeia, a sua tribo, a sua comunidade. E essas pessoas eram chamadas de poetas, de aedos, né? No caso dos gregos. Na Grécia Antiga era muito comum disso acontecer, tanto é que uma das grandes mitologias que existem até hoje é a mitologia grega, vocês sabem disso, né? Então vamos adiante. Muito parecido com o conhecimento mítico em termos de fundamento, existe o conhecimento religioso, que vai dar origem às mais diversas religiões que existem no mundo, né? Você sabe que existem muitas religiões diferentes, as 5 principais, ou as 4 principais pelo menos, em número de seguidores hoje, são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, né, que é muito comum no sudeste da Ásia, principalmente na Índia, e também o judaísmo. Mas existem muitas outras religiões além dessas, tá? Então você tem ali uma série de religiões diferentes, que vão ser criadas em contextos diferentes também, e cada uma delas vai ter esse sentido muito parecido com o sentido da mitologia, de contar a origem daquele povo, a origem do mundo, a partir de determinadas narrativas, que na religião também se chama de dogmas, tá? Então olha só, o conhecimento religioso pressupõe a ideia da ligação entre aquilo que é humano e aquilo que é divino. Tanto que a palavra religião é uma palavra que deriva do latim. Ela vem da expressão religare, que significa reconexão, ligar novamente. É como se existisse uma reconexão do ser humano com o divino, com Deus ou com os deuses, né? Dependendo da religião, porque tem religião que tem vários deuses diferentes. Então essa conexão daquilo que é divino com aquilo que é humano é que dá origem à palavra religião, que vem do latim religare. Com base na fé, a união entre o conhecimento e as religiões, chamado de teologia, então sempre que você ouvir falar ou então ler a palavra teologia, ela significa o estudo das religiões, o estudo dos dogmas, das crenças, né? A palavra theo, inclusive, também é uma palavra que vem do grego. Theo em grego significa Deus ou deuses, né? Sobrenaturalidade. E essa teologia ela visa estruturar sistemas de conhecimento baseados em verdades não demonstráveis e também indubitáveis. O que é uma coisa indubitável? É uma coisa pela qual não se pode colocar dúvida. Então a ideia de verdade no conhecimento religioso é uma ideia que tem muito a ver com a crença, com a fé da pessoa que acredita naquilo. Por isso que não é possível contestar racionalmente aquilo que se acredita pela fé. Então, por exemplo, existem pessoas que acreditam em milagres, mas não tem como você contestar isso, porque é uma crença. É a fé da pessoa que determina aquilo como verdade. A partir do momento que a verdade tem a fé como fundamento, não se pode contestar racionalmente, porque não tem como você contra-argumentar aquilo que a pessoa acredita, é o que ela acredita, certo? Assim como você provavelmente tem as suas crenças. E não é possível que alguém tente contra-argumentar, porque é o que você acredita, é a sua fé. Então, como o conhecimento religioso se baseia na fé, e a fé, ela não necessariamente vai te levar a uma verdade refutável, ou então demonstrativa, né, como está dizendo o texto, então não tem como você contra-argumentar ou contrapor racionalmente. Aquilo que a pessoa acredita é aquilo que ela acredita.
é aquilo que se baseia na crença dela, na fé que ela tem, tá? Então essa ideia de verdade na religião é uma ideia de uma verdade que é indubitável, inquestionável, porque é uma verdade que se origina da fé, da crença da pessoa. Vamos adiante? Outro tipo de conhecimento que é muito comum também, né, no dia a dia, é o conhecimento que vem do senso comum. Mas o que é senso comum? É um tipo de conhecimento que tem como base a generalização de eventos ou então interpretações particulares sobre determinada coisa, evento, fato, que acabam sendo aceitas como regra por muita gente. Provavelmente, tu já ouviu algumas coisas do tipo comer manga e depois tomar leite é prejudicial. A pessoa pode morrer se isso acontecer, né? Então esse tipo de conhecimento, ele não tem necessariamente uma legitimidade científica, ele é baseado no senso comum. Tanto é que existe sorvete de manga. O que é sorvete de manga? É manga com leite. E as pessoas não morrem porque tomam sorvete de manga, entendeu? Então nesse caso, tu tem um conhecimento que ele é generalizado e ele é perpetuado a partir do senso comum, de uma ideia comum, que não é necessariamente uma ideia fundamentada, legitimada cientificamente, mas que muita gente acredita, certo? É um saber básico e superficial, ou seja, ele não é aprofundado, ele não é um saber crítico, sem provas nem demonstração. Então, grande parte da superstição, por exemplo, que as pessoas têm, vem do senso comum. Muita gente, por exemplo, tem problema com o número 13, porque acha que é um número que tem a ver com azar, a pessoa não gosta do número, então não aposta. Se tem a camisa do time, não quer o número 13, porque muitas vezes associa-se a um número que dá má sorte. Só que isso também não tem nada a ver, tipo, é meramente uma superstição, né? Algo que o senso comum vai perpetuando, entendeu? É um número qualquer. Só que as pessoas atribuem esse número à condição de azar, de má sorte. Mesma coisa com gato preto, por exemplo. O gato animal, né? Muita gente acha que cruzar com gato preto vai dar azar. Não tem nada a ver, isso é meramente senso comum. Não existe nada cientificamente que legitime que se você olhar um gato preto na rua, você vai ter um dia de azar. É meramente coisas que a pessoa acredita, superficialmente, e vai perpetuando esse conhecimento ao longo do tempo, né? A partir de um conhecimento raso, superficial, portanto, tomado de forma acrítica, sem senso crítico. O senso comum está fundamentado na crença em informações não verificadas. São informações que a pessoa simplesmente acredita e ela passa para frente, como se fossem verdadeiras. É um conhecimento transmitido de pessoa para pessoa, que ao final constrói todo um sistema ali de crenças, muitas vezes contraditórias ou até mesmo preconceituosas em determinadas circunstâncias. Agora vamos para os conhecimentos que são mais, digamos, bem fundamentados, que já tem uma base de racionalidade, etc. Um deles é o conhecimento filosófico. A partir do advento da filosofia, da origem da filosofia, a forma de compreender o homem, do homem compreender a si mesmo, vai sendo alterada, né? Não se tem mais aquela ideia do sobrenatural como existia na mitologia e nas religiões. Então a filosofia ela tenta ter uma análise de mundo mais voltada para a racionalidade, mais antropocêntrica, que significa mais fundamentada no próprio homem, né? E a atividade filosófica vai ser uma reflexão crítica, ao contrário do senso comum que a gente viu ainda agora, que é acrítico, que não tem tanta criticidade. A filosofia exige isso, né? Que seja uma reflexão crítica sobre as bases que tornam todas as outras formas de conhecimento possíveis. Por isso que a filosofia também estuda a ciência, também estuda a religião, também estuda a mitologia. Então a filosofia seria ali uma espécie de conhecimento sobre o próprio conhecimento, de estudar o conhecimento a partir de suas diversas bases diferentes. Para além disso, a filosofia também se volta para a reflexão crítica sobre a própria atividade e construção. Então a filosofia também se questiona sobre a própria filosofia, sobre o ato de filosofar, sobre o ato de questionar, de indagar a realidade, certo? A filosofia seria uma área do conhecimento que perpassa ali pelas mais diversas formas de conhecimento. E para a gente fechar todas essas diferentes formas, né, inicialmente a gente tem a ciência, o conhecimento científico. E a ciência em si mesma, a própria ideia da ciência, ela já é de uma área que é devotada à construção do conhecimento. A ciência tem essa característica de construir o conhecimento de maneira metódica, tendo um caminho a seguir. A palavra ciência tem origem no latim. Scientia, pronuncia assim, tá? Se escreve scientia, que pode ser traduzido como conhecimento. Então a própria palavra ciência,
já é ali um sinônimo de conhecimento na sua origem. Sendo assim, o que caracteriza e distingue, diferencia o conhecimento científico dos demais é que a ciência tem um método. E o que é um método? É um caminho a ser seguido. Então, para a gente chegar numa teoria científica, existe todo um caminho, que vai desde a hipótese, passa pela experimentação, até chegar numa conclusão, numa lei geral, no enunciado científico. O método científico tem a função de impedir ou reduzir ao máximo todo tipo de erro ou ambiguidade. Não é que a ciência nunca vai errar, não é isso que a gente está falando. Mas como existe um método, existe essa preocupação em diminuir essa margem de erro, entendeu? O conhecimento científico possui uma pretensão de verdade, a partir da verificação e da validação de seu método. Então lembra daquela verdade lá da religião e da mitologia, que é uma verdade baseada na fé, inquestionável? Pois é, na ciência não é assim. Essa verdade ela precisa ser verificável, ela precisa ser comprovável a partir do próprio método que a ciência utiliza. E aí a gente vai fazer uma questão bem rapidinha, tá? Exatamente tratando sobre essas diferentes formas de conhecimento. Essa questão começa assim. A superação do senso comum passa obrigatoriamente pelo uso da razão como instrumento de compreensão do mundo ao redor, porque o senso comum é um tipo de conhecimento de base irracional, acrítica. Então, quando a gente utiliza a razão, reflete e raciocina, a gente supera esse conhecimento do senso comum, permitindo ao sociólogo desnaturalizar falsas realidades. Continuando. Tal processo de superação do senso comum, no entanto, iniciou-se na Grécia Antiga, com a filosofia, quando tal povo passou a utilizar-se da razão para compreender o mundo, abandonando as explicações míticas, que se pautavam em seres fantásticos, fantasiosos, para responder às inquietações e indagações humanas a respeito do cosmos e da existência humana. Pergunta: assinale a alternativa que identifica corretamente um conhecimento que vem do senso comum. Lembra do exemplo lá de leite e manga fazer mal? Pois é esse tipo de conhecimento que a gente vai marcar. Verificar se a massa de um bolo está assada espetando um palito em sua superfície. É um conhecimento que é oriundo do senso comum? Com certeza. O senso comum diz que ao espetar o palito na massa do bolo, você já tem a ideia se aquele bolo está assado ou não. Não existe uma legitimação, uma comprovação científica sobre isso, mas é um tipo de conhecimento que vai sendo passado de geração a geração nessa base que a gente chama de senso comum. Então a letra A faz sentido, mas vamos ver as outras. Letra B. Buscar evidências fósseis da existência de ancestrais humanos. Aqui já seria científico, né? Já seria ali a arqueologia, a paleontologia ou algo do tipo, né? Nessa área aí de estudo. Então já não é a letra B. Letra C. Desenvolver antibióticos a partir de experiências com cobaias. Aí também já seria ciência. Não é senso comum. Potentes telescópios e satélites recolhem informações sobre astros e estrelas para estudá-los. Também não pode ser, porque está falando de estudo, né? De informações colhidas de alguma forma. E a letra E seria desenvolver cenários que procuram apontar as tendências econômicas das bolsas de valores. Isso aí também requer um estudo de estatística, de perspectiva. Então não pode ser um conhecimento do senso comum. A única alternativa que contempla o que foi perguntado seria a letra A. Verificar a massa de um bolo a partir de um palito espetado em sua superfície. A gente fica por aqui nessa primeira aula. Lembrem-se de acessar o plano de estudo para mais informações sobre todos os conteúdos, não somente sociologia, mas de todas as diferentes áreas. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!